Uma boa tarde. É sempre um prazer aqui estar de volta nessa querida casa. Então vamos nos acomodar em nossos lugares, o mais confortável possível que conseguimos ficar em nossas cadeiras. E vamos neste momento nos concentrarmos na gratidão a Deus. Vamos agradecer a Deus por esta casa que nos acolhe, pela doutrina maravilhosa do Cristo que nos conduz a uma vida melhor. Agradecemos por este ambiente preparado para nos receber a todos aqui e que consigamos bem aproveitar as boas energias, os bons fluidos, as boas mensagens que aqui iremos compartilhar nos próximos minutos, para que quando chegue o momento de retornarmos às nossas atividades, aos nossos afazeres e aos nossos lares, podemos todos deixarmos esta casa mais gratos, mais felizes, mais leves, porque aqui estivemos ouvindo falar de Jesus, buscando a nossa melhora, buscando o nosso bem-estar. Que seja uma boa palestra, um bom tempo de estada nesta casa e que assim seja. Nós estamos no mês de setembro e neste mês nós nos dedicamos a falar sobre esse assunto que ali está. É melhor viver. Passamos o mês de setembro falando de inúmeros motivos para vivermos, para agradecermos a Deus pela nossa vida. E nós agradecemos em primeiro lugar a um ser que tanto nos ensinou e que nos disse: um mandamento eu vos deixo, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Quem disse isso, amigos, você sabe? Jesus. Jesus não nos orientou a nos amarmos apenas. Ele disse um novo mandamento quando transmitiu este ensino, porque na lei de Moisés já estava amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo. Então ele nos dando o ensinamento, nos disse um novo mandamento, porque não era qualquer amor que ele queria que a gente se amasse. Ele disse: um novo mandamento eu vos deixo, um novo mandamento eu vos dou, que todos se amem como eu amei. Ele já estava falando no passado, né? Amei. Estava Jesus se despedindo. Ele passou um longo tempo se despedindo, pois sabia que em breve ele iria partir. E nos disse: amem-se. Amem-se da mesma forma que eu exemplifiquei, que eu mostrei o que é amar. E é sobre esse amor que o assunto vida, que o assunto é melhor viver, está relacionado. Nós todos aqui estamos reencarnados agora, estamos por uma manifestação de amor de Deus. Porque Deus nos ama, nos permite que a gente venha aqui à Terra para que possamos aprender tudo o que é necessário aprender, para que a gente aprenda a superar tudo o que é preciso aprendermos a superar. Nós, homens e mulheres, espíritos imortais, já vivemos outras vidas e viveremos novas vidas após esta. Mas em nosso passado de espíritos imortais, há muita coisa que nós não entendemos direito, não fizemos direito. Há muita gente que precisa do nosso perdão, há muita gente que precisa nos perdoar. Há muita coisa ainda para cada um de nós aprender. E é por isso que a gente precisa viver. Alguns de nós desejamos que a nossa vida seja bem longa, pois conscientes de que há muito a fazer e que muito pouco fizemos. Alguns de nós, passando por dificuldade e por doença, gostariam de uma vida bem breve, bem curta. Gostariam que acabasse logo, rápido,
o seu sofrimento, as suas dores, mas todos cá estamos pelo amor de Deus. É uma frase que a gente costuma dizer, né? Pelo amor de Deus. Já ouvimos de muitas pessoas, já repetimos algumas vezes, e é uma grande verdade. Pelo amor de Deus, cá estamos. Pelo amor de Deus, podemos fazer tudo que aqui estamos fazendo. E podemos também fazer nada. Aqueles de nós que não desejamos fazer coisa alguma, assim também nos é concedido viver. É claro que precisamos buscar o nosso alimento, o nosso sustento, mas também podemos fazer bem pouco. Podemos não desejar acumular, ou outros de nós desejam armários cheios, armários de roupas, de calçados, de alimento. Temos a liberdade de fazermos o que bem entendemos, o que decidimos fazer, o que decidimos não fazer. Mas cada um aqui na Terra irá receber exatamente o pagamento de acordo com o seu merecimento. Alguns ditos populares e repetidos bastante entre nós espíritas, a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo o seu merecimento, e estas são grandes verdades. Cada um de nós cá está vivendo a vida resultado de tudo aquilo que fez ou deixou de fazer, de tudo aquilo que escolheu fazer ou de tudo aquilo que escolheu não fazer também. Cada um de nós é o resultado de si mesmo. Ah, mas se o Pai quisesse, o Pai poderia abreviar qualquer dor, qualquer sofrimento. Nunca pensamos assim? Ah, mas se Deus quiser? Pensamos, não é? E seguiremos pensando, somos filhos de Deus, sabemos que Ele é um Pai amoroso e bom, mas certamente, se fôssemos ouvir de Deus o que é que Ele quer para cada um de nós, certamente ouviríamos que Deus só nos quer felizes, só nos quer bem, saudáveis, fazendo boas coisas, boas obras. A cada um de nós, Deus gostaria de que estivesse reservado um futuro imensamente feliz e não lá distante, numa vida, num planeta mais ditoso. Mas Ele é um Pai amoroso e bom. Quando que um pai deseja que o sofrimento de seu filho cesse? Ontem, para já, agora mesmo. Mas, como Ele também é amoroso e bom, Ele nos permite que a gente sofra, que a gente erre, que a gente faça tudo aquilo que deseja, que quer. Temos essa liberdade para que a gente aprenda, para que a gente consiga decidir e dizer ao Pai: Pai, agora eu já aprendi a sofrer, eu já aprendi a errar. Agora me ajuda, Pai, a aprender a não mais sofrer. Me ajuda, Pai, a aprender a acertar. Não é assim, amigos? Se somos consequência de tudo que a gente fez ou deixou de fazer, não faz sentido para cada um de nós que nos seja perguntado: ah, Gionara, agora tu quer adoecer? Ou, Gionara, agora tu quer sofrer? A gente diria não, né? Se nos fosse questionado: quem aqui quer uma doença? Ninguém levanta a mão. A gente não quer uma doença. Mas, em nosso planejamento reencarnatório, lá em nossa vida como espíritos ainda, antes de virmos cá para a Terra, eventualmente, alguns de nós dissemos: sim, eu quero. Eu preciso de alguma doença, de alguma enfermidade para curar alguma ferida que eu tenha. Parece algo insano, algo que a gente não faria, mas a gente fez. Alguns de nós pedimos ou aceitamos algumas tarefas mais difíceis do que outros. E qual será o objetivo de qualquer sofrimento, qualquer doença
que a gente mesmo tenha escolhido ou tenha sido imposto e a gente aceitou. Que a gente supere alguma dificuldade. Nunca o objetivo será sofrer porque merece sofrer apenas. O objetivo de qualquer sofrimento que nos chegue deverá ser aprender a não mais desejar o sofrimento. Aprender que a alegria é melhor, que viver bem, compartilhar, sorrir é melhor. E se perguntasse a qualquer um de nós quem quer uma vida boa, uma vida alegre, uma vida feliz, uma família amorosa, onde todos se auxiliam, onde todos compreendem as dificuldades uns dos outros. Aí sim, né? Levantamos a mão rapidinho até as duas. Mas quantos de nós merecemos agora já esta família completamente amorosa, boa, em que todos se compreendem? Ainda não. Ainda cá estamos cheios de pessoas à nossa volta com dificuldades muito semelhantes às nossas, com vontades muito semelhantes às nossas, com defeitos que por vezes nos incomodam profundamente. Às vezes o defeito de algum irmão, de alguma irmã, pai, filho, de algum parente, nos incomoda imensamente. E por que será que nos incomoda tanto? Porque é aquilo que eu preciso aprender que não mais me incomode, que não mais me afete. Tudo aquilo que mais me incomoda, que mais se configura a dificuldade para mim e para cada um de nós hoje, é exatamente aquilo que a gente precisa aprender a superar. Por mais que a gente invente várias desculpas para dizer, mas a culpa é do outro, olha como ele me provoca, olha o que ele fez, olha o que ele faz, ou olha o que ele deixou de fazer. A gente é que escolhe como reagir a qualquer momento. É claro que às vezes a gente reage quando veja fora, mas é a gente quem escolhe. A gente sempre tem a opção de fazer algo, fazer nada, fazer melhor, fazer pior. E assim vamos, colhendo os nossos resultados. Somos o resultado de tudo aquilo que fizemos. E por que é melhor viver? Para que a gente tenha ali na frente a possibilidade de colher melhores resultados, de ter uma vida mais feliz, uma vida mais agradável, uma vida onde bons acontecimentos diariamente sejam o nosso destino, o nosso futuro e o nosso presente. É claro que também alguns de nós cá estamos como algumas pessoas, alguns homens e mulheres, que vieram com missões. E quando falamos missões, não são apenas aqueles grandes missionários que vieram com grandes tarefas. Às vezes são pequenas missões, pequenas tarefas que nós cá viemos desempenhar. Às vezes ajudar alguém em uma dificuldade que irá se manifestar ao longo de sua vida. Às vezes ser apenas um ombro amigo seja a nossa missão para esta vida. Mas muitos de nós cá estamos sim, também com alguma missão. Em O Livro dos Espíritos nós temos um questionamento aos espíritos benfeitores sobre ser a paternidade uma missão. E a resposta que eles nos deram é sim, é a paternidade uma missão. Para que a gente tenha exemplo de que há muitas missões que podemos cá estar desempenhando. E estas missões, se bem completadas, se concluídas, nos habilitarão a tarefas mais agradáveis. Mas também podemos neste momento e em alguns momentos de nossa vida estar nos achando, mas está tudo tão desagradável. Quando é que vai começar a minha boa colheita? Eu não tenho feito nenhum mal a ninguém, não tenho falado mal de ninguém, estou fazendo as minhas tarefas com a família, as minhas tarefas para com os meus próximos. Mas sempre haverá
algo que ainda precisamos compreender, algo que precisamos passar a fazer ou algo que precisamos parar de fazer, enquanto estamos colhendo sofrimentos que acreditemos que sejam demais. Que acreditamos que seja o momento de dar um basta. Por que será que a gente ainda precisa estar sofrendo se a gente não está fazendo mal a ninguém? Somos o resultado de nós mesmos. Então sempre estamos colhendo. Às vezes uma colheita boa, às vezes uma colheita um pouco difícil. Mas também sempre temos a possibilidade de mudar. De passarmos a ter uma vida melhor, uma vida mais feliz. Porque nem tudo aquilo que está determinado para acontecer em nossa vida irá acontecer. Já ouviram uma frase que diz que o amor cobre uma multidão de pecados? Pois ela também pode significar que, mesmo que haja determinado para a minha vida, que logo ali à frente, algo de não muito agradável esteja programado para acontecer, se eu agir no bem. Se eu estiver fazendo a minha cota de esforço para fazer o bem, para deixar de errar, eu posso não mais ter como certo e garantido aquele sofrimento, aquele problema que ali à minha frente estava. O amor cobre uma multidão de pecados. Mesmo qualquer doença que esteja programada em nosso corpo, em nossa fisiologia, qualquer doença que tenhamos nascido com a predisposição a que ela aconteça, ela pode ser adiada ou ela pode ser amenizada pelo nosso bem agir. Somos, a todo momento, o resultado de nossas escolhas. Então não há determinismos em nossa vida. É claro que sabemos que nascemos, crescemos, iremos morrer um dia. Isso está determinado. Mas o quando iremos morrer, a nossa data de validade não é certa e garantida. Ela pode ser antecipada pelo nosso modo de agir, ela pode ser adiada pelo nosso modo de agir. Basta que a gente esteja aqui na Terra, fazendo aquilo que podemos fazer, buscando entender o que é preciso que seja entendido, buscando parar de fazer aquilo que cabe-nos aprender a parar de fazer. Mas e se a gente não se lembra como vai ser fácil fazer o que é preciso fazer? Não me lembro. Programei lá na minha vida de espírito e agora não sei exatamente o que é. Como é que eu vou acertar? E qual é a forma, amigos, de acertarmos? De descobrirmos o que é preciso fazer e o que não é preciso fazer. O que não devemos fazer. A forma é a oração. É a nossa religação com Deus. Deus jamais nos abandona. Nos envia, inclusive, os seus trabalhadores devotados à causa da melhora dos homens. Os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores, que estão em relacionamento conosco o tempo todo, para nos ajudar, para que a nossa tarefa seja bem sucedida, para que tenhamos sucesso em nossas tarefas, em nossas tarefas de vencermos a nós mesmos. Cada um de nós precisa ser melhor do que o nosso próximo? É essa a afirmação? Não. Cada um de nós precisa ser melhor do que nós mesmos ontem, em nosso passado. Cada um de nós precisa ser um homem, uma mulher melhor no hoje, no amanhã. Precisamos vencer a nós mesmos, aos nossos defeitos, às nossas más vontades, os nossos erros. E para isso temos uma preciosa ferramenta, a oração. A oração a Deus, ao nosso bom anjo da guarda, pedindo forças, pedindo clareza, pedindo que nos auxilie, para que tenhamos coragem,
para que tenhamos sucesso em fazer o que precisamos fazer, para que tenhamos sucesso em parar de fazer o que precisamos parar de fazer. Mas nem sempre nos lembramos de orar a Deus, de ouvir a Deus, de ouvir a boa voz do anjo da guarda. Mas sabemos fazer. Lembram todos do que é que a gente diz quando chega ao final do ano? Lá no dia 30, 31 de dezembro, o que é que a gente deseja uns aos outros? Saúde, paz, prosperidade, sucesso, até mesmo dinheiro no bolso ou saúde para dar e vender, não é isso? Ou no dia do aniversário, o que é que a gente diz? Que tu tenha felicidade, que tu tenhas um novo ciclo muito bom, muito próspero. Nós sabemos o que é desejar o bem. Todos nós sabemos. Então precisamos reforçar este desejo em nossas orações diárias. Devemos pedir a Deus exatamente estes bons desejos como desejamos a alguém quando está de aniversário. Pedir a Deus, ao Pai, aos nossos protetores, que a gente consiga ter saúde, prosperidade, sucesso naquilo que é preciso. E quanto? Quando a gente está passando por dificuldade ou qualquer desespero ou doença, sim, também. Mas nos outros demais momentos, mais ainda. Quando nós encontramos alguém pela manhã, o que é que a gente costuma dizer? Ou à noite? Ou à tarde? A gente diz bom dia, boa tarde, boa noite. Isso não é apenas uma palavra, um termo? Não é um oi? É um desejo? Estamos desejando que tu tenha um bom dia, que tu tenha uma boa tarde, que tu tenha uma boa noite? E assim também deve ser a nossa prece o tempo todo. Pela manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, devemos seguir. A cada momento, o de dificuldade mais ainda, e nos outros todos também. Desejando a Deus, pedindo a Deus que a gente consiga. Que a gente construa o nosso dia, que a gente faça do nosso dia, de fato, um bom dia. Que a gente faça de nossa tarde uma boa tarde, da noite uma boa noite. Orar, pedindo a Deus forças. Que eu consiga, Deus, fazer o que é preciso. Para que a minha vida seja melhor. Para que os problemas sejam por mim aceitos. Para que aqueles que têm vontade de dizer basta, não aguento mais, que tenham força. Para o caso de que sejamos nós aqueles que precisamos auxiliar àqueles irmãos, amigos ou parentes que estão na situação de dizer basta, não tenho mais força, para que a gente se fortaleça e consiga auxiliar a estes irmãos a lhes dizer: vale a pena viver, vale a pena cumprir a tarefa até o final, para que a gente se habilite a uma tarefa um pouquinho melhor logo ali adiante. Mesmo porque, quando encerrar a nossa vida, o que é que haverá no final do nosso caminho? Cada um de nós, quando chegar o dia de nós nos despedirmos deste corpo que nos mantém a vida aqui na Terra neste momento. O que é que nos espera no final, amigos? Outra vida. Outra vida, porque somos espíritos imortais, espíritos que não morrem nunca. Ao final desta vida, outra vida nos aguarda. E sucessivamente outra vida e inúmeras vidas, pois o Pai assim planejou para cada um de nós. E para que aquela vida tão sonhada por cada um de nós aconteça, é preciso que a gente tenha força, que a gente peça força e principalmente que a gente enxergue que à nossa volta há muita gente em situação semelhante, pois cá estamos vivendo em sociedade. Ninguém de nós está sozinho. Todos nós temos à nossa volta alguém passando por algo muito semelhante que cada um de nós.
É preciso que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir. Quando alguém nos solicita ajuda, para alguém que está em sofrimento, para alguém que precisa de algo material, nós bem sabemos ajudar. Gostamos de ajudar. A maioria de nós, prontamente, separa algo sempre que surge a oportunidade de dar a alguém. Mas será que também a maioria de nós consegue aceitar quando somos nós os necessitados? Nós sabemos pedir ajuda, pedir socorro, aceitar ajuda, aceitar socorro. Quando precisamos de apoio moral, quando precisamos de consolo, quando precisamos que alguém nos ouça as nossas lamentações ou as nossas dificuldades, sabemos prontamente pedir ajuda, aceitar ajuda? Pois este também é um dos objetivos da vida em sociedade. Há muitos corações à nossa volta bem dispostos a nos ajudar. Às vezes nós não permitimos e aquele que está à nossa volta não sabe como. Não sabe se a sua ajuda será aceita ou se nós, todos, orgulhosos, aceitaremos a ajuda daquele que está disposto a ajudar. Somos assim. Para nós é mais fácil ajudar, nem que seja às vezes pelo nosso orgulho, para que alguém veja, olha como eu consigo, olha como eu posso. Mas precisamos, eventualmente, se não diariamente, olhar à nossa volta e permitir que sejamos também aqueles que são ajudados, pois este é um desejo de nosso Pai. Caso contrário, nós poderíamos viver insulados, isolados, em pequenos grupos ou sozinhos, em áreas desertas, em áreas sem muita gente à nossa volta. E se cá estamos, alguns de nós, em famílias numerosas, em grupos sociais numerosos, é porque necessitamos uns dos outros. Como Jesus nos disse, a gente precisa amar. Não amar um pouquinho, mas amar muito. Amar como Ele nos amou, como Ele nos exemplificou, que deveria ser o amor. E Jesus também nos deixou uma receita. Vocês conhecem a receita de Jesus para falar com Deus? Já ouviram falar dessa receita? Essa receita Jesus disse aos seus apóstolos, aos seus discípulos, quando questionado como orar. Como é que eu devo orar a Deus? E então Jesus disse a resposta que contém a louvação, o reconhecimento a Deus, este ser superior, supremo, criador de mundos. A gente louva a Deus, dizendo, Pai, eu sei que Tu é um ser superior a todos nós. Sei que Tu está em todos os lugares, nos céus, na terra. Sei também, Pai, que eu tenho muitas tarefas, que eu preciso fazer as atividades que estão ao meu alcance, que precisam ser feitas por mim, para que eu tenha o pão de cada dia, para que Tu me ajude a me conceder o pão de cada dia. Mas eu também preciso, Pai, aprender a perdoar aos meus irmãos, assim como eu preciso que eles me perdoem, que Tu me perdoe pelos meus erros. E também, Pai, eu não desejo mais cair em tentação. Eu quero que o mal não mais esteja à minha frente. E assim eu te peço ajuda. Que Tu me ajude, Pai, a me livrar das tentações e do mal. Porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, hoje e sempre. Conhece uma oração que fala sobre isso? Pois esta oração é que irá encerrar este nosso momento doutrinário da tarde de hoje. É a fórmula que Jesus nos deixou para que a gente entenda que o melhor é viver. Nós teremos agora o passe, ouviremos esta oração na forma de música.
Então, durante o passe, a música vai ficar tocando. Aqueles que costumam fechar os olhos, fechem os olhos. Vamos nos preparar então para recebermos o passe. Tenhamos todos um bom retorno aos nossos lares e que assim seja.